Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs. Nos encontramos para mais um programa Flores da Palavra. E assim nos ensina o Senhor. Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que alegria para nós, queridos irmãos e irmãs, recebermos como alimento espiritual a palavra que acabamos de ouvir, para este 15º domingo do tempo comum, quando Jesus vem mostrar com clareza tudo aquilo que nós, discípulos missionários, precisamos realizar como missão neste mundo. Nós precisamos ser, no mundo de hoje, bom samaritano. O evangelho que ouvimos é a parábola do bom samaritano, quando o doutor da lei vai ao encontro de Jesus para pô-lo à prova, questionando o que era necessário fazer para ganhar a vida eterna. Como nós precisamos entender, amados irmãos e irmãs, que muitas vezes esta imagem do doutor da lei, que quer saber o que é necessário para ganhar a vida eterna, muitas vezes sou eu e é você. Porque nós sabemos o que é necessário realizar neste mundo para verdadeiramente experimentarmos a vida que Deus quer nos dar. Mas muitas vezes também nós nos fazemos de desentendidos. Fazemos de conta que não sabemos. Queremos também muitas vezes colocar Jesus à prova. E o primeiro ensinamento que nós precisamos entender deste evangelho, que Deus vem mostrar para nós o segredo para ganharmos o céu, é entender que a vida eterna nós não ganhamos com os nossos esforços. A vida eterna é um dom, é uma graça que Deus nos dá. Nós sabemos que neste mundo, para que eu ganhe como herança algum bem, é necessário que alguém morra. Isto é próprio do direito sucessório. Alguém da minha linha de sucessão precisa morrer para que eu ganhe a herança daquela pessoa. O pai tem que morrer, a mãe tem que morrer, algum familiar próximo tem que morrer e não tem que ter nenhum outro na linha de sucessão para que eu ganhe a herança deste familiar. Nós ganhamos a vida eterna porque alguém morreu por nós. Jesus. Jesus morreu na cruz por nós para que eu e você ganhássemos como herança a vida eterna, para mostrar que a vida eterna não é algo que nós conquistamos com o nosso esforço. A vida eterna é dom. Claro, nesta vida nós temos que fazer a nossa parte, temos que caminhar, temos que lutar, temos que combater, temos que guardar os mandamentos, a resposta que o doutor da lei deu para Jesus. Amar a Deus e amar os irmãos. Eis a condição. Esta é condição, mas não é o meu esforço que faz com que eu ganhe o céu. E para mostrar isso com clareza, Jesus conta a parábola do bom samaritano. E assim nós precisamos entender aquilo que Santo Agostinho nos ensina, que a palavra samaritano significa guardião. Como nós cristãos católicos, no mundo de hoje, precisamos ser bons samaritanos, precisamos ser guardiões da fé, guardiões da esperança,
mas principalmente, iluminados pelo Evangelho de hoje, precisamos ser guardiões do amor, guardiões da caridade, guardiões da misericórdia. A parábola do bom samaritano vai dizer para nós que um homem descia de Jerusalém para Jericó. E assim nos ensinam os santos padres da igreja. Santo Agostinho vai dizer que este homem que descia de Jerusalém para Jericó é a imagem de Adão e a imagem de toda a humanidade, que depois do pecado desceu, saiu do paraíso, do lugar que Deus formou e planejou e sonhou para nós, e foi para Jericó, para o mundo. Porque estas são as imagens que Deus usa nesta parábola e que os santos padres nos ensinam. O homem que desceu de Jerusalém e foi para Jericó é Adão. Adão que foi enganado pela serpente e caiu no pecado. Jerusalém é a cidade santa, é onde está o Santo dos Santos, é a cidade celeste, é o paraíso. Jericó é a cidade do pecado. Jericó é o mundo. A parábola vai dizer que este homem, descendo de Jerusalém e indo para Jericó, caiu nas mãos de assaltantes. A queda do homem se deu quando o homem deu ouvido à conversa da serpente. Os ladrões, assim nos ensina Santo Ambrósio, é a imagem dos demônios e dos espíritos malignos, dos anjos maus que levam o homem a pecar, que ferem o homem, que maltratam o homem, que destroem a dignidade do homem, porque este homem que os assaltantes pegaram, bateram, maltrataram, o deixaram quase como morto, nós sabemos, é todo o mal que o pecado realiza em nós. Por isso, Jesus, Ele que é o nosso libertador, Ele que é o nosso Salvador, vem ao nosso encontro. A parábola vai dizer que veio o sacerdote, passou pelo outro lado, que veio o levita, passou pelo outro lado. Aqueles que deveriam exercer a caridade, não o exerceram. E os santos padres nos ensinam também que não basta para o sacerdote ou para o levita conhecer a lei, saber que é necessário amar, se todo o seu conhecimento não se transformar em obras. Muitas vezes nós cristãos no mundo de hoje também somos como o sacerdote e o levita, que viram um homem caído quase como morto e não fizeram nada. E aqui nos alerta São João Crisóstomo do grande pecado da omissão. Quando nós somos chamados a realizar algo e não realizamos porque não queremos ou porque estamos preocupados com os nossos interesses, nós caímos no pecado da omissão. O levita e o sacerdote pecaram por omissão. Mas a providência de Deus não nos deixa desamparado. Também estava descendo por aquele caminho um samaritano. E aqui para nós os santos padres nos ensinam, de modo especial Santo Agostinho. Jesus quis usar esta imagem do samaritano para que ele se identificasse com o samaritano, para quebrar com todo o preconceito que existia entre os judeus e os samaritanos, para mostrar, amados irmãos e irmãs, que da onde a gente menos espera, ali vem a ajuda. O samaritano que desce também por aquela rua é a imagem de Cristo, porque Cristo desceu da Jerusalém celeste, desceu do céu, encarnou-se, assumiu a condição humana, fez-se igual a nós, fez-se próximo de nós, para que nós também pudéssemos estar próximos dele. Lembra? Ele que disse, eu sou o Emanuel, o Deus conosco. O samaritano, a imagem de Jesus, vai ao encontro deste homem caído, eu e você, de Adão, para curar as nossas feridas,
para curar o mal que o pecado realizou em nós. E assim nos ensinam os santos padres. Ele derramou primeiro o vinho, a imagem do seu sangue. Depois derramou o óleo, a imagem da unção. A unção que cura, a unção que liberta, a unção que restaura. Colocou aquele homem na sua montaria, isto é, assumiu a nossa condição humana. Levou-o para a hospedaria, a imagem da igreja, o lugar em que somos acolhidos, tristes, machucados, feridos, desamparados, maltratados pelo pecado. A igreja nos acolhe. Depois, Jesus diz ao dono da hospedaria, que é a imagem dos bispos, dos apóstolos, dos sacerdotes: cuidai dele até que eu volte, na segunda vinda, na parousia. E para isso, ele deixou 2 denários para os gastos que aquele dono da hospedaria teria com o doente. Os santos padres vão dizer que a imagem dos 2 denários são os 2 testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que também fortalecem o mandamento maior: amar a Deus e amar os irmãos. Que, iluminados por esta palavra, eu e você possamos, neste 15º domingo do tempo comum, saber que a nossa missão de discípulos missionários neste mundo é o amor. Sermos bons samaritanos, para que cada vez mais a humanidade ferida pelo pecado, pela prostituição, pelas drogas, pela bebida, pelo desamor, pela violência, eles possam ter a sua dignidade devolvida. Graças ao amor do bom samaritano, daqueles que são guardiões da fé, da esperança e da caridade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do coração imaculado de Maria, de São Pedro Julião Eymar, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.